Falar de educação, a gente vai falar sobre analfabetismo de pessoas com deficiência, que aumentou 4 vezes mais aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a pedagoga Ana Maria Pellegrino. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, desse espaço, né, para a gente falar de um tema tão relevante como esse, né? Vamos falar um pouquinho, começar falando, Ana, o que contribui para esse índice ser tão alto aqui no Brasil? Então, Lu, tem alguns fatores, né? Um deles é que algumas escolas ainda não estão preparadas para receber esses alunos efetivamente. Ainda também temos professores ainda que não são capacitados para receber esses alunos, né? A gente sabe que não basta só ter boa vontade, né? Que a gente tem muito professor que tem muita boa vontade, mas ele precisa de uma formação. E ainda temos a questão histórica, né? Essa exclusão que ainda nós inventamos ao longo dos tempos, infelizmente ainda ocorre nos dias de hoje. Você falou um pouquinho sobre a questão de capacitação e preparação dentro do ambiente escolar. Como deveria ser essa capacitação desses professores? Então, a gente sabe que nós temos algumas políticas públicas relacionadas à inclusão, né? Mas se essa inclusão não sair do papel, né? Se for lá só no papel, ela não vai estar de fato acontecendo. Então, essa formação deve ser continuada. Os professores precisam estar a par do que vem acontecendo para que eles possam ter melhores condições de trabalhar em sala de aula, né? Essas formações precisam ser ao longo dos anos, não só uma vez, esporadicamente, mas sim com o passar do tempo, para que eles possam entender as outras deficiências, né? Que a gente não está falando só de uma deficiência, são inúmeras, né? Outra coisa que você citou foi do ambiente escolar, que falta um ambiente mais preparado. Queria que você falasse um pouquinho da evolução dessa educação inclusiva, porque por mais que não existam esses ambientes tão preparados, melhorou muito, né? Sim, a gente já encontra, né, algumas escolas que têm essa preparação. Por exemplo, muitas escolas na nossa cidade, elas têm as salas de recursos multifuncionais, que são as conhecidas salas de AEE, né? Nelas a gente encontra materiais adaptados para as deficiências, encontramos profissionais, né, capacitados para atender essas crianças. Então, a gente já conta com essas salas aqui em Barreiras que facilitam esse trabalho de alfabetização dessas crianças. Você citou também, Ana, a questão dos professores, do ambiente, mas existem outros obstáculos também, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Sim, um outro obstáculo é com relação ao diagnóstico precoce. A gente sabe que quanto antes esse aluno for inserido no ambiente escolar, melhor vai ser para ele, né? Mas essa não é a nossa realidade. A gente ainda encontra crianças na rede pública, na rede particular, que ainda não tem o diagnóstico, né? Por exemplo, o autismo, a gente sabe que quanto antes vier a intervenção, melhor vão ser os resultados, mas na prática isso não vem acontecendo como a gente espera. O que está faltando para melhorar? Bom, primeiro, conhecimento, né? A gente sabe que hoje em dia as tecnologias estão muito avançadas, né? Já está assim na palma da mão para todo mundo. Mas ainda falta conhecimento teórico, né? Digamos assim. Na prática as pessoas entendem, mas teoricamente não compreendem. Então, precisa que as pessoas reconheçam, né? Que os profissionais tenham essa capacitação, como eu tinha dito antes, que eles se capacitem para que eles reconheçam essas crianças para poder encaminhar, né, para a área médica, porque os professores muitas vezes identificam que a criança está diferente, né? Que naquele grupo a criança não está se encaixando. Fala com os pais. Às vezes os pais não aceitam, né? Porque aceitar o diagnóstico não é tão fácil. E o segundo ponto é encaminhar esses meninos, essas crianças, esses alunos, para a rede de saúde, para que possa identificar e aí a gente ter essa parceria. A escola precisa ter essa parceria com a saúde, com os pais, para que a gente possa conseguir alfabetizar essas crianças no tempo certo, né? Você acha que as políticas públicas existentes são suficientes para essa demanda, né, para essa necessidade dessas pessoas com deficiência? Então, Lu, a legislação, né, a gente já conta com essa legislação que nos ajuda muito, mas só a legislação não vai resolver, né? Ela precisa sair do papel e todo mundo precisa abraçar.
né? A gente tem que contar com as leis, mas também precisamos contar com a população. A população precisa estar engajada. A gente sabe que muita gente já está lutando por essas causas, mas a gente precisa também de ONGs, né? A gente sabe que tem algumas ONGs que fazem esse trabalho também. Por exemplo, a APAE. A APAE desenvolve um trabalho importante para esse trabalho de alfabetização com esses alunos. Qual a mensagem que você deixa para a população de Barreiras hoje nessa entrevista? Então, eu hoje deixo essa mensagem de que a educação é inclusiva para crianças e adolescentes e adultos com deficiência não depende só da família, né? A gente precisa todo mundo abraçar. A família precisa estar junto, a sociedade como um todo, a gente precisa de mais políticas públicas. Então, assim, o que eu quero deixar aqui é que a gente precisa dar as mãos, né? A gente precisa todo mundo se unir em prol de uma causa que é tão importante para a sociedade. Queria muito agradecer sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço, porque um espaço como esse é muito importante para que a gente tenha essa consciência, né, de que todos podemos fazer o melhor para a nossa população deficiente.